sou o pastor Jefferson, nós vamos trabalhar juntos aqui a disciplina de língua portuguesa do curso teológico do Seminário Batista Independente aqui do Paraná. E você tem a sua apostila e nós vamos acompanhando e trabalhando juntos essa matéria. Vamos começar com a ementa da nossa disciplina, que vai ser assunto dessas videoaulas que seguem aí. Na ementa nós temos ali os objetivos da nossa disciplina. Eu gostaria que você olhasse e que a gente pensasse um pouquinho antes de começar a falar sobre a língua portuguesa e qual é a necessidade de nós aprendermos, não é? A língua portuguesa ou revisarmos alguns conceitos da língua portuguesa. Por que isso é tão importante ou seria tão importante na questão ministerial, você que está se preparando para isso? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse para Tito assim que nós precisamos pregar a palavra usando uma linguagem sadia. E é tão importante que nós conheçamos alguns aspectos da linguagem, da nossa língua, do nosso idioma. Outra situação é que muitas vezes pode-se ler um texto sem ter ferramentas necessárias e mínimas para você poder interpretar esse texto de forma adequada. E a Bíblia está escrita em língua portuguesa, né? Nós lidamos com essa língua. O Senhor sabe falar conosco a partir do nosso idioma. Então é interessante que você tenha ferramentas básicas para que você possa transmitir a palavra de Deus de maneira adequada, se apresentando de maneira adequada, se expressando de maneira adequada, para que a tua linguagem seja sadia, para que você possa então lidar com essa ferramenta da língua, da linguagem, para que você possa comunicar bem a palavra de Deus. Como objetivos da nossa disciplina, isso está ali na nossa ementa, na apostila, nós temos aqui o primeiro tópico desse objetivo: mostrar ao aluno a importância de o pregador conhecer bem a língua portuguesa. Você precisa conhecer bem a língua portuguesa, porque é nela que você vai, através dela que você vai se expressar. O objetivo da disciplina de língua portuguesa nesse curso também é levar o aluno a evitar aqueles erros de concordância, para que você possa usar terminologias que sejam adequadas e não aquilo que é inadequado, muitas vezes, no falar, quando nós estamos falando numa linguagem muito mais coloquial, né? E essa aula pretende ser bastante dinâmica, não é? Mas estamos no púlpito e temos que ter uma terminologia adequada para aquela situação. E também aqui nos objetivos da disciplina é levar o aluno a evitar aquelas questões de ambiguidade no falar. Tem coisas que a gente fala que tem sentido duplo, né? Tem palavras, tem expressões que a gente precisa evitar porque elas têm sentido duplo. E também enriquecer o estilo, né? O estilo do seu falar, o estilo do seu vocabulário, e evitar essa vulgaridade vocabular. Tudo isso está colocado aqui no objetivo da nossa disciplina. Eu fico pensando assim que nós, como cristãos, a gente tem ferramentas preciosas para ampliar o nosso vocabulário, né? Se você participa de uma igreja que tem um pouco mais de tradição, você tem inários que trazem uma riqueza vocabular muito grande. A versão que nós usamos da Bíblia Sagrada também, ela traz uma riqueza vocabular para nós. E quanto mais contato nós temos com essa literatura, quanto mais contato nós temos com essa tradição, logicamente, automaticamente, você já vai adequando esse linguajar. E quando a gente vai ouvindo pregações e por anos, e talvez você cresceu no contexto de igreja, não é? Você vai aprendendo e vendo que a língua portuguesa ela está presente em toda a questão da pregação da palavra de Deus, e nós precisamos então desse tempo juntos aqui nessa aula de língua portuguesa, para, como objetivo, levar você a evitar esses erros de concordância, usar terminologias adequadas, evitar essa ambiguidade no falar, né? E para que você tenha o seu estilo enriquecido, seu estilo de linguagem enriquecido, e você evite aí essa vulgaridade, que é uma questão muito corrente agora na língua portuguesa da nossa geração, não é? E conceder ferramentas para que o aluno fale e escreva corretamente. Interessante que, se você está se preparando para o ministério, você vai entender o negócio, que a gente fala mais do que escreve. A gente fala muito mais do que escreve. Então, você vai ter ferramentas adequadas e ferramentas que vão te ajudar a escrever corretamente, mas também falar corretamente, né? A não ser que você seja daqueles que faça o teu esboço por completo, né, e depois queira publicá-lo,
você também precisa ter regras muito definidas aí da língua portuguesa. Então vamos trabalhando dentro desses objetivos aqui, para que você possa ser um ministro bem preparado, alguém bem preparado para poder atender a igreja do Senhor e trabalhar no ensino da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus, com domínios mínimos aí dos mistérios dessa língua portuguesa, né? Vamos lá então para a nossa sequência. Quando você, lá na introdução da apostila de língua portuguesa, você tem na introdução algo interessante que eu gostaria de mostrar para você nesse PowerPoint que está aí, para que você veja que pequenos detalhes na língua portuguesa podem causar grandes diferenças. Às vezes você pensa, é só uma vírgula, é algo que não tem importância. O que é que eu preciso saber sobre vírgula, 2 pontos? O que é que eu preciso saber sobre esses detalhes? Pois muito bem, pequenos detalhes na língua portuguesa podem produzir grandes diferenças. Gostaria que você pensasse nisso que na introdução está dito aí, se você já leu o material, até mesmo uma simples vírgula ou um artigo. Dentro da classe de palavras você tem os artigos definidos e indefinidos. Você lembra quais são? Quais são eles, aliás? Quais são é bom, né? Mas quais são esses artigos definidos? Os artigos definidos são o, a, no plural, os, as. E os indefinidos são uma, uns, umas. Lembra disso na escola? Pois muito bem. O artigo que for usado, que não for adequado para a situação e para aquilo que você quer explicar, pode causar uma grande diferença. Então, ali na introdução mesmo, a gente já tem um exemplo disso. Até mesmo uma simples vírgula ou um artigo pode ser capaz de mudar completamente o sentido de um versículo. Observe os 2 exemplos que estão aí. Com o mouse aqui eu vou te ajudar a enxergar. Preste atenção no detalhezinho aqui em negrito. É um texto que eu sei que você conhece. O Senhor Jesus na cruz olha para aquele ladrão que estava ao seu lado e ele diz: o que é que vem na sua mente? As palavras de Jesus, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora observe o que está escrito. Observe o que está escrito nesse exemplo. E ele lhe disse: deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Qual é a diferença daquele texto que nós conhecemos tradicionalmente, talvez pela edição revista ou pela versão revista e atualizada, para essa versão da Bíblia que nós estamos vendo aqui na tela diante de nós? E ele lhe disse, 2 pontos, deveras, ou em verdade também, aqui não tem problema com a expressão, deveras eu te digo, hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Esse é o versículo de Lucas 23, 43, por curiosidade você pode olhar na sua Bíblia como é que está. E o outro versículo que nós temos aqui de João, é João, aqui nós temos um pequeno lapso aqui na nossa referência, né? João 1:1, certo? Então no princípio era a palavra, e a palavra estava com... Vamos falar no texto que nós conhecemos, se você sabe de cor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra verbo, em algumas versões, ela é traduzida para palavra mesmo, porque é exatamente isso que significa. Claro que você tem que aprofundar o conceito aí. Mas no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e tudo segue da maneira como nós conhecemos. Agora olha o texto conforme ele está aqui no nosso exemplo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Alguma coisa soa estranho para você nesses destaques aqui? Em primeiro lugar, os 2 pontos aqui depois da palavra do hoje, né? Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando? Que dia? Né? É imediatamente? É depois? E depois nós temos aqui no segundo exemplo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, é desnecessário, né? E a palavra era um Deus. Ué, que negócio é esse? Então, um Deus indefinido,
O Evangelho de João deixa claro, nos 3 primeiros versículos, a divindade de Jesus. Ele diz que no princípio era o Verbo, ele já estava com Deus, ele é o Criador de todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. E diz mais, que esse Verbo é Deus, é o mesmo Deus. Então, queridos, nós temos aqui um grande problema que, modificando 2 pontos, colocando 2 pontos onde talvez eles não precisariam estar, ou colocando um artigo indefinido no lugar que precisaria ser um artigo definido, se muda todo o contexto e toda a doutrina que se quer transmitir a partir de textos como esse. Esses são exemplos tirados da tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia utilizada pelos Testemunhas de Jeová. Então, olha que diferença. Por causa da doutrina que é pregada no meio da Sociedade Torre de Vigia, você tem também uma Bíblia que está adequada a todas essas interpretações. Porém, se você trabalha em outro segmento, não é? E se nós temos uma outra doutrina a respeito disso, a nossa versão bíblica ela está de acordo com isso. E perceba a diferença que faz esses pequenos detalhes, as grandes diferenças que eles produzem. No primeiro caso, você não tem uma certeza do paraíso, né, e de quando virá. E depois, no outro caso aqui, você tem uma indefinição de quem é Jesus, de quem é essa palavra, de quem é o Verbo. Por quê? Ele era um Deus, mas como assim? Né? Nós cremos em mais de um Deus ou nós cremos num único Deus trino? Questões que são aspectos aí da linguagem, detalhes da linguagem, da língua escrita que nós precisamos prestar bastante atenção. Ok? Isso é a introdução do nosso estudo, do nosso tempo juntos aqui, para que você tenha aí uma ideia de como é importante você conhecer esses aspectos da língua, não é? Vamos seguir aqui, e você tem lá na página, nas primeiras páginas, no primeiro tópico da tua apostila, as diferenças entre língua falada e língua escrita. Tem diferença? Tem diferença. Língua falada é uma coisa, língua escrita é outra. Então, eu estou aqui falando com vocês, eu estou usando uma linguagem mais informal, não é? Mas se eu fosse escrever tudo o que eu estou dizendo, eu teria que usar totalmente outras palavras ou palavras mais apropriadas. É um sistema diferente de comunicação. A diferença entre a língua falada e a língua escrita é essa que está aí. A língua falada é espontânea, ela é mais solta, ela vem acompanhada de gestos, de entonações, não é? E ela também é modificada de acordo com os sotaques. Você sabe que tem sotaques diferentes. Na tua apostila tem uma ilustração que mostra isso, não somente os sotaques que você pode imaginar aí olhando para as figuras, mas também os regionalismos, né? Tem situações que no sul fazem sentido e no norte do Brasil não fazem. Nós somos um país de uma dimensão continental e aí você tem regionalismos, a questão da linguagem que vai, a questão linguística aí de cada região do Brasil pode variar e muito. Aquilo que, se você vai comprar um pão no Rio Grande do Sul, você não vai comprar o pão e pedir o pão do mesmo jeito que você pede lá em Minas Gerais, né? Você tem a bisnaguinha e você tem o cacetinho, né? Então, assim, irmãos, é uma questão muito, muito marcada mesmo, a diferença entre língua falada e língua escrita. Se você usa o WhatsApp, se você usa o Facebook, você vê também que o que nós temos ali, na verdade, é a tentativa da transcrição da língua falada e isso está se tornando praticamente uma regra mais para os meios sociais, né? Para os meios de mídia social. A língua falada ela é espontânea, mais solta, vem acompanhada de gestos, de entonações, de sotaques e regionalismos. É a utilização da língua em nível informal, que é a discussão que está em todo esse primeiro tópico aí. A língua falada é espontânea, portanto ela é informal. É a utilização num nível informal da língua portuguesa. Agora, a língua escrita, ela precisa ser um sistema disciplinado. Não pode se... claro, tem uma discussão toda aí em cima disso. Palavras que antes não existiam passaram a existir, né? Mas isso não é o caso. A questão da língua escrita, por exemplo, a palavra você, ela não era você desde o seu início, né? Já foi vossa mercê, já foi vós me ser, e hoje é você. Então a língua escrita que também se altera, ela é um sistema disciplinado, não é porque as palavras mudaram, agora com o novo acordo ortográfico que entrou em vigor e é lei,
né? Nós temos um sistema que é disciplinado, com regras que são diferenciadas. E há, portanto, regras diferenciadas entre uma e outra, entre a língua falada e a língua escrita. A língua escrita é a utilização da língua, do idioma, em nível formal, segundo as regras da gramática normativa que são reconhecidas e aceitas no país onde a língua é falada. Então, a língua escrita precisa seguir regras. A língua falada é língua espontânea. Quando nós falamos, nós precisamos, é lógico, olhar o público que nós temos. Não é? Você não vai falar de qualquer jeito, em qualquer ocasião, por exemplo, principalmente se você representa uma igreja, se você representa um departamento na igreja, onde você está, tudo isso vai definir que tipo de linguagem você vai usar. Mesmo a língua falada, em muitos momentos, precisa se adequar a algumas regras, mas essa língua falada ela é espontânea. Ela se faz acompanhar desses gestos, das entonações, e ela é alterada pelos sotaques de vários lugares. Às vezes é uma língua mais chiada, um sotaque mais chiado, um sotaque que faz o R ficar aquele R que a gente chama de escorregado. E os regionalismos, que são exatamente palavras que muitas vezes variam de contexto para contexto, né? Mas lembre-se disso, língua falada e língua escrita, quais são as principais diferenças? Justamente isso. Língua falada é espontânea, é informal. Língua escrita, ela tem que estar presa a regras, a gramática normativa, aquilo que é aceito como lei, como prática do país em que essa língua é falada. Lembrando que, logicamente, as regras da nossa gramática serão talvez diferentes das regras da gramática de Portugal. Por mais que o novo acordo ortográfico quer justamente juntar, pelo menos na forma escrita das palavras, e para facilitar essa questão do uso da língua portuguesa em diversos países, o novo acordo ortográfico ele vem colocar algumas regras que são comuns para todos os países falantes de língua portuguesa. Mas o nosso país, o Brasil, segue uma gramática normativa que precisa ser respeitada, assim como em todo outro idioma que é falado em vários países, mas cada país vai definir aí as suas regras. Porém, não se esqueça disso, língua falada é diferente de língua escrita. E não confunda as coisas. Não queira fazer da sua língua falada, não queira aplicar regras da sua língua falada na língua escrita, porque você pode correr o risco de querer alterar as regras normativas, da gramática normativa do nosso idioma. Por exemplo, é o que acontece muitas vezes. Porque todo mundo escreve assim no WhatsApp, porque todo mundo escreve assim no Facebook, eu posso escrever também. Não. Ali nós temos uma tentativa, nessas mídias sociais nós temos uma tentativa de transcrever a língua falada como nós falamos, não é? Mas a língua escrita é formal. A língua escrita é um sistema disciplinado. A língua escrita segue regras da gramática normativa. São normas que precisam ser seguidas. Muito bem? Vamos seguindo adiante. Na comunicação, nós precisamos aprender alguns elementos que compõem essa comunicação. E já para falar do segundo tópico da apostila aí, que nós temos a estrutura da língua. E para começar esse assunto, aí tem os elementos da comunicação. Pois muito bem, uma das funções da linguagem é justamente a comunicação. Por que a gente fala? Porque a gente precisa comunicar. Nós precisamos nos comunicar. E aí você, se preparando para o ministério, você tem a sagrada vocação aí de comunicar a vontade de Deus para as pessoas, né? Somos esses embaixadores de Cristo, esses ministros da reconciliação, que têm uma comunicação, uma mensagem para anunciar ao mundo. Elementos da comunicação, quais são eles? Em todo o ato de comunicação e de uso da linguagem, você vai notar que existe o emissor. Quem é o emissor na comunicação? É aquele que emite a mensagem, aquele que fala alguma coisa, tá? O emissor da mensagem, como elemento da comunicação, é justamente aquele que transmite a mensagem, aquele que fala alguma coisa. O emissor, que é o que emite a mensagem. O receptor é, logicamente, aquele que recebe a mensagem, ou seja, é para quem nós estamos falando. O emissor, aquele que fala, precisa ter muito cuidado com a maneira como está falando, se isso é adequado para aqueles que vão receber a mensagem. Então, se você na comunicação não avalia quem é o seu receptor, quem vai receber a sua mensagem, muitas vezes você vai usar uma linguagem desapropriada ou inapropriada, não é?
e você não vai conseguir comunicar com clareza aquilo que você deseja. Aí a comunicação, as dificuldades da comunicação, as chamadas falhas de comunicação acontecem muitas vezes por quê? Porque o emissor da mensagem não para pensar quem é o receptor, para quem ele vai falar e como ele vai falar. E aí é isso que continua aqui nos elementos da nossa comunicação. Outro elemento na comunicação é justamente a mensagem que nós vamos transmitir, que é o conjunto de informações, o conjunto de informações transmitidas. É aquilo que nós falamos, é o assunto sobre o qual nós falamos. Então, precisa ter o emissor, quem fala, precisa ter o receptor, quem ouve, quem recebe a mensagem, mas precisa ter justamente a mensagem, precisa ter o que dizer, precisa ter o conteúdo. E aí, meus irmãos, a gente precisa ter conteúdo, né? A gente precisa ter a mensagem, a gente precisa ter o conjunto das informações que nós vamos transmitir bem definidas aí na nossa mente, no nosso coração, né? Então, a mensagem é o conjunto das informações que são transmitidas. Nós precisamos também, na comunicação, e para que haja de fato uma comunicação eficaz, nós precisamos prestar atenção nisso, nesse quarto elemento que tem aqui, que é o código. O que é o código? É a combinação dos signos utilizados na transmissão de uma mensagem. É a maneira que você vai usar para poder, então, transmitir essa tua mensagem com palavras adequadas, né? Se você vai falar, se você vai escrever, né? A comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. Então, você pode usar um desenho para falar alguma coisa para alguém. Você pode usar um desenho. Você pode desenhar alguma coisa para alguém, mostrar aquilo, e esse é o estilo de comunicação, é o código que você resolveu usar para transmitir. Exemplo de código de comunicação, a sinalização de trânsito. Não tem palavras, não tem letras, não tem, mas você tem um sinal que você precisa conhecer para não causar os acidentes aí que a gente vê, por exemplo, numa uma faixa que é preferencial. Você sempre vai ter a sinalização para indicar a você, motorista, que aquela faixa precisa ser observada, mas não é o código que é utilizado. Às vezes é desenho, mas no nosso caso, a Bíblia usa um código que é a linguagem escrita, não é? E nós temos aí que compreender esse código e definir ou decodificar essa mensagem através de um signo, de um sinal que seja conhecido por todos. Por isso a importância, né, de conhecermos bem a língua portuguesa, de ensinarmos e estimularmos os nossos irmãos, os crentes das nossas igrejas, a ser pessoas que estejam cada vez mais esclarecidas nisso. E graças a Deus a questão da alfabetização no nosso país vem mudando. Em alguns lugares ainda nós encontramos algumas dificuldades, mas que bom que você, como obreiro e obreira, você consegue ajudar pessoas a entenderem melhor o código pelo qual o Senhor fala conosco, que é a língua portuguesa na Bíblia Sagrada. Esse código é então a combinação dos signos utilizados na transmissão de uma mensagem. Você precisa também, para que a comunicação seja eficaz, obedecer esse outro elemento aqui da comunicação. Você precisa ter um canal de comunicação. É o veículo, é o meio por onde a mensagem é transmitida. Esses meios são televisão, rádio, jornal, uma revista, as suas cordas vocais como canal de comunicação, o ar, né? E aí você tem aqui os canais de comunicação que são diversos e você precisa então escolher qual é o melhor meio de comunicação, o melhor canal de comunicação, qual será o melhor veículo para que você possa transmitir a sua mensagem. O canal de comunicação, a maneira como você vai transmitir essa mensagem é muito importante. É uma questão para que haja de fato comunicação, o canal precisa ser adequado. Depende de onde você quer chegar, né? De onde você quer que a sua informação, que a sua mensagem chegue, você vai escolher o canal que seja adequado para transmitir essa mensagem. E também é necessário observar-se o que está aqui em último lugar, como elemento da comunicação, o contexto. E isso aqui é muito importante, mas é extremamente importante. Obedecer o contexto, que é a situação a que a mensagem se refere, ou a situação em que essa mensagem é produzida. Tá?
Quando você estuda aí as regras de interpretação bíblica, essa questão do contexto é extremamente importante. Mas como elemento da comunicação, o contexto é a situação em que a sua fala está sendo produzida, a situação em que a sua mensagem está sendo produzida. E aí você tem um exemplo bem interessante aí na tua apostila, para a gente aplicar essa questão dos elementos da comunicação. O Jesus disse em Mateus 26:39, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. O texto de Mateus 26:39. Defina aí na tua apostila aí, junto com a gente aqui, qual é o emissor dessa mensagem? Quem é que está falando? É Jesus, logicamente. Muito bem, se você respondeu assim, está certo. Pensemos agora quem é o receptor dessa mensagem. Para quem Jesus está falando? Para o Pai. Muito bem. E qual é a mensagem que ele transmite? Qual é o conjunto de informações que ele transmitiu? Justamente o que está escrito, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. Qual foi o código que Jesus usou? Qual foi o código, a combinação dos signos, dos sinais que Jesus utilizou para transmitir a sua mensagem? Será que ele desenhou isso para Deus? Não, Jesus falou, né? Então o código que foi a língua em que a frase foi declarada. Que língua Jesus falava mesmo? Em que língua que ele orava? Então foi nessa língua que Jesus, esse foi o código que Jesus usou para declarar a sua mensagem, para transmitir a sua mensagem ao Pai. Aí nós pensando ainda nesse texto, defina para mim qual é o canal de comunicação que Jesus usou nesse momento. Você pode me dizer que é a oração, né, como canal de comunicação com Deus, isso é porque você espiritualizou, né? É exatamente isso, Jesus falou através da oração, Jesus falou através das cordas vocais, foi o canal de comunicação que ele utilizou. E o contexto, você se lembra em que contexto Jesus falou isso? Aquele momento de oração, não é? Que muitos de nós muitas vezes temos sozinhos, sem ninguém por perto, parece que todo mundo foi dormir, ninguém está preocupado com a gente. Jesus estava num contexto de muita angústia, ele chegou a dizer para os seus discípulos, né? Olha, minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem comigo, e foi nesse contexto então que Jesus falou. O contexto é muito importante, para a gente entender de fato a mensagem. Muito bem, elementos da comunicação então, falando ali sobre o ponto número 2, a estrutura da língua, é isso que se apresenta para nós, isso que se apresenta para você aí na sua apostila. Vamos para o tópico, tem mais uma coisinha que não pode ficar para trás, que é a questão da denotação e da conotação. Muito bem. Em vezes que a gente fala algumas coisas, e coisas que a gente fala são num sentido literal, e coisas que a gente fala que são num sentido assim, figurado, né? Aquilo que é literal e aquilo que é figurado. Quando alguém diz a frase, todo aquele que escuta as palavras de Jesus, edifica a sua casa sobre a rocha, uma interpretação bíblica aí do que Jesus disse em Mateus 7:24. Mas quando alguém está falando sobre isso, de que casa ele está falando? Ele está falando de uma casa física? Ele está falando de uma casa de tijolo, de alvenaria, de concreto, de ferro? Ele está falando dessa casa ou está comparando isso à vida de uma pessoa? A linguagem que está sendo usada aqui, a própria linguagem que Jesus usou no texto de Mateus 7:24, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado, eu direi a quem é semelhante essa pessoa, né? Uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. De que casa Jesus estava falando? E de que rocha Jesus estava falando? Será que era uma questão literal? Não, Jesus estava usando uma forma figurada, né? Interessante as parábolas de Jesus também nesse sentido, porque nós vemos ali coisas do dia a dia das pessoas, mas utilizadas de uma maneira figurada, não é? Então, uma pessoa pode falar num sentido denotativo ou conotativo. No sentido denotativo, uma fala como essa, um texto como esse, poderia ser interpretado significando uma construção física, concreta, material, feita numa rocha, num solo resistente. No sentido conotativo, significaria uma construção espiritual fundamentada nos ensinamentos de Jesus. É uma linguagem mais abstrata, mais metafísica, usando a língua como comparando com realidades que são fora desse mundo material, desse contexto material.
Isso quer dizer que existe a denotação e a conotação. Se define dessa maneira: denotação é o uso do signo em seu sentido real, literal, e conotação é o uso do signo, e aí você, por favor, lembre-se que esse signo aí é justamente a língua escrita, os sinais que nós utilizamos para comunicar as nossas mensagens, né? Então a denotação é o uso dessas palavras em sentido real, e a conotação é o uso das palavras em sentido figurado ou simbólico. Um exemplo que é interessante a gente pensar: quando Jesus falou assim, olha, se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela, lança fora, porque é melhor entrar maneta no reino dos céus do que ir para com as duas mãos para o inferno. Jesus estava falando isso num sentido denotativo ou num sentido conotativo? Estava usando isso como uma maneira figurada e simbólica para dizer o rompimento e para mostrar e exemplificar o rompimento que precisa haver na nossa vida com relação ao pecado e a maneira como drasticamente a gente precisa se livrar dele, né? E correr e fugir. Ou Jesus estava falando no sentido real? Se fosse assim, meus irmãos, a gente teria muita gente maneta, muita gente que não poderia enxergar, porque Jesus fala dos olhos, Jesus fala de situações num sentido figurado. Então, conotação, Jesus usou aquelas palavras conotando justamente essa realidade espiritual, mostrando para nós um sentido figurado, simbólico, de como nós devemos tratar com o pecado. Então, denotação e denotação e conotação, você olha para a Bíblia, isso está cheia, a Bíblia está cheia de uma linguagem conotativa, figurada, simbólica. Muito bem, vamos adiante. Nós entramos então no tópico número 3, que são os fonemas e as letras. Você sabe a diferença entre fonemas e letras? Fonemas são os sons que nós produzimos com a nossa boca. E é interessante você lembrar que, na verdade, esse som vem de dentro aqui do ar dos teus pulmões, que no aparelho fonador que nós temos por aqui, então, é emitido através das nossas, e passa pelas nossas cordas vocais, vibrando as nossas cordas vocais. Na verdade, não se chamam mais cordas vocais, são pregas vocais, lembre-se disso, né? E o ar que passa por essas pregas vocais, então, ele emite sons. E a letra é a representação gráfica desse som que nós emitimos. Então, nós não podemos confundir letras com fonemas. O fonema é o som que nós emitimos quando falamos. E a letra é simplesmente a representação gráfica desse fonema. É o desenho que mostra o som, certo? É interessante também você pensar que a letra B, por exemplo, ela não é o B. O fonema que está representado pela letra que nós chamamos B é o som que fica mais ou menos assim. Entendeu? O fonema é o som que nós emitimos. A letra é o desenho que representa esse som. E aí tem algumas curiosidades dentro desse assunto. O mesmo som pode ser representado por mais de uma letra. Dá uma olhada nessas 3 palavras. Exército, formosura, dezenas. O mesmo som, não é? Z, z, z. Exército, formosura e dezenas. Mas olha as letras que estão sendo usadas aqui. Exército é com X, isso dá uma confusão, não é mesmo? Formosura, a formosura do nosso Deus, não é com Z, a formosura é com S. E aí você tem também a palavra dezenas, o mesmo som representado com letras diferentes. É interessante isso, o mesmo fonema então pode ser representado por mais de uma letra. A letra B aqui diz assim: a mesma letra pode representar mais de um fonema. Olha que coisa interessante. Aí você tem 3 palavrinhas aí como exemplo para você. Olha, encherido, êxodo e próximo. Você usou X nas 3 palavras, porém, aqui o X tem som de CH, encherido, aqui o X tem som de Z, êxodo, e aqui o X tem som de C, próximo. É por isso que quando a gente está aprendendo a escrever, na verdade, não só quando a gente está aprendendo a escrever, é por isso que às vezes o irmão manda aqueles WhatsApp para a gente, né, escrevendo próximo com C, ou próximo com 2 S, meu Deus. E aí você tem então essas confusões aí. Por quê? A mesma letra pode representar mais de um som. A mesma letra pode representar mais de um fonema.
O número de letras, letra C aí da apostila, o número de letras nem sempre coincide com o número de fonemas. O número de letras nem sempre vai ser igual ao número de sons. Dá uma olhada na palavra arrebatamento. E aí você tem lá na apostila justamente a conta dessas palavras aí. Quantas letras tem? Tem 13 letras. Mas se eu te perguntar quantos fonemas tem, quantos sons você faz com a sua boca aí, você vai me dizer que tem só 12. Porque os dois R's que aparecem aqui na palavra arrebatamento formam um som somente. Esse R escorregado, esse arrebatamento, é escrito aí com dois R's, mas você tem um único som. Então você tem 13 letras, apenas 12 fonemas. Dá uma olhada na palavra seguinte, ascendeu, no sentido de foi subindo, de subir, né? Ascender. Não de acender o fogo, né? Mas acender aquela ascensão de Jesus ali de Atos capítulo 1. Você tem aqui, quantas letras? Vamos contar aqui pela apostila mesmo. Ascendeu tem 8 letras, mas você tem aqui apenas 7 fonemas, porque o S e o C que está aqui, ele tem o som, ele tem apenas um som, olha só, ascendeu, é como se você tivesse só o C, né, junto aqui nessa palavra. Mas ascendeu é uma palavra que tem 8 letras e somente 7 fonemas. E reflexo, essa é interessante, porque aí você tem uma letra com 2 fonemas, interessante, aí você tem 7 letras e 8 fonemas nessa palavra. 7 letras por quê? R, E, F, L, E, X, O. 7 letras. Mas esse X aqui, ele forma 2 sons. Você fala que sou, reflexo. Claro que não pode ser o que sou, né? Reflexo. Você diz o reflexo. Muito bem. Essa palavra, ela é um exemplo de que o número de letras nem sempre vai coincidir com o número de fonemas. Guarde bem isso, fonemas e letras. O fonema é o som que nós emitimos ao falar, a letra é a representação gráfica do som. Entre os fonemas e as letras também, nós temos a classificação deles entre vogal, semivogal e consoante. Você aprendeu isso na escola. Quais são as vogais? Diz aí para mim. São 5. É A, E, I, O, U. Algumas variantes, né? A gente gostava de falar A, E, I, O, U, ou A, E, I, O, U. As vogais, o que faz delas uma vogal é justamente a maneira como o som passa pelas nossas pregas vocais e chega até fora de nós com esse som. É o fonema produzido pelo ar que passa livremente pela boca, isto é, sem encontrar nenhum obstáculo. Perceba, quando você fala um som como A, E, I, O, U, a única coisa que muda aqui são os biquinhos que a gente faz, né? Porém, você não tem nenhuma barreira na sua boca, você não junta os lábios, você não coloca a língua no dente, você não sopra, você simplesmente emite o som da maneira como ele vem do seu pulmão. O ar sai livremente, passa pelas pregas vocais e produz o som, por isso é chamado de vogal, esse som vogal, certo? Você tem também no meio das vogais, aí nós temos que enquadrar aqui as semivogais, que é o nome que se dá aos fonemas I e U, quando eles estão junto de uma vogal, de uma outra vogal, e que formam com ela uma só sílaba. Dá uma olhada aqui nessa palavra, ó, doutrina. Né? Você tem aqui um exemplo de semivogal. Você tem aqui nas seitas também um exemplo de uma semivogal. A letra I, a letra U, que junto com outra vogal formou um só som ali, tá? E você tem então elas como semivogais. É como uma vogal auxiliar aí de um único fonema que você vai produzir. E a consoante, as consoantes, né, que a gente tinha o alfabeto e definia as vogais e as consoantes, você tem na palavra, na letra ou no fonema consoante, a passagem do ar que vem dos teus pulmões, ela tem obstáculos que você faz na articulação do seu aparelho fonador aí, né, com a língua, com os dentes, com os lábios, né? Tem sons que são bilabiais, por exemplo, o B é um som bilabial, porque você junta os dois lábios para fazer, não é? Então você tem outros exemplos, e tudo aquilo que você precisa articular o seu aparelho fonador e
produzir esses obstáculos que vão impedir a passagem do ar. E é interessante porque as outras letras, além de A, E, I, O, U, todas elas você precisa articular o seu aparelho, a boca, com os dentes, com a língua, para obstruir o som que vem do pulmão, para você então produzir. Por isso é chamado de consoante, né? Para fazer esse som, você precisa do apoio aí de vários elementos. E é interessante pensar nisso, né? Porque às vezes a gente só definiu, eu sei o que são as consoantes, eu sei o que são as vogais, mas não sei por que elas são chamadas dessa forma. Fonemas e letras ainda, na página aí da tua apostila, que você encontra a questão das letras e fonemas, você tem agora a classificação das palavras com relação ao número de sílabas. É interessante você pensar antes um pouquinho o que são as sílabas, né? As sílabas, elas são as partes de uma palavra, que você fala junto, não é? A professora ensinava, por exemplo, a dividir sílabas batendo palma. Não sei se você é dessa época, né? Mas você pode dividir sílabas de uma palavra justamente pensando que a cada vogal você tem justamente uma sílaba. Na língua portuguesa, uma observação que está aqui embaixo, na língua portuguesa, cada vogal de uma palavra corresponde a uma sílaba. E não existe sílaba sem vogal. Dentro da divisão silábica, você tem as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. O que são as monossílabas? Palavras de uma só sílaba. Paz, mal, bem, sol, sal, eu. Palavras com uma sílaba só, não tem como você dividir. As palavras de sílabas são aquelas com duas sílabas. Livre, mundo, pecou, guerra. Lembrando que os dois R's se dividem aqui, né? Trissílabas. Palavras com três sílabas. Pecado, diabo, criador. Pronto, trissílabas. Palavras polissílabas são aquelas com mais de três sílabas. Mais de três sílabas já são enquadradas como polissílabas. Universal, católico, crucifixo. Pronto. Definido aqui essa questão das palavras, a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas, nós temos aí esse primeiro tópico aí da nossa apostila já vencido. Na próxima aula a gente vai continuar a partir daqui, desse ponto número 3, para falar dos encontros vocálicos, dos encontros consonantais, e assim a gente segue. Até a próxima aula.